Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao webinar E-Commerce, quais os principais KPIs, inserido no ciclo de webinars Digital Marketing Summer Week, no âmbito da pós-graduação em Marketing Digital. O meu nome é Nuno Matos e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Em tempos em que o e-commerce cresce cada vez mais, surgem novos negócios e novas oportunidades de usar as plataformas digitais como ponto ao meio de venda. Durante este webinar, iremos olhar para as principais KPIs do comércio online, sobretudo os indicadores relativos à venda de bens ou serviços. Na sessão de hoje, contamos com a presença de Carolina Ogando, que é E-Commerce Business Manager, sendo uma entusiasta de estratégia digital com mais de 7 anos de experiência na área do e-commerce, tendo anteriormente trabalhado na Sephora, onde adquiriu competências no mercado retalhista, bem como em tendências de beleza e comunicação digital. Após ter intervindo no lançamento do primeiro e atual website Sephora.pt, rumo ao Wells, onde deu o seu contributo para o website recém-lançado. A sessão terá uma duração prevista de 30 minutos e ficará gravada. No final, reservaremos 10 a 15 minutos para as vossas questões, as quais poderão colocar no espaço reservado para Q&A. Carolina Ogando, passo-lhe agora a palavra. Olá a todos, acho que já me ouvem, parece-me que sim, que isto está tudo a funcionar. Vou pôr só aqui o ecrã. Então vamos lá. Obrigada pelo convite, obrigada ao Ricardo e à Sara, à Carolina Afonso pelo convite, é uma honra estar aqui a apresentar. Espero deixar-vos aqui com o bichinho do e-commerce e se alguns já trabalham, por favor, tragam as vossas dúvidas e as vossas contribuições, vai ser um gosto poder estar aqui. Então, começamos aqui só por me apresentar. É verdade que o Nuno já fez aqui uma introdução, mas se calhar vocês estão a pensar o que é que esta pessoa vai trazer aqui à mesa para nos falar sobre KPIs. Então, dar-vos aqui só em 5 pontos principais quem é que eu sou. Em primeiro lugar, dizer-vos que estudei na Universidade Católica, estudei comunicação, portanto o meu background tem sido muito relacionado com comunicação e marketing. Trabalhei, como estava a dizer o Nuno, já pela Sephora e pela Wells, lancei já 3 sites, inclusivamente não só a parte da própria estrutura do site e da ferramenta em si, mas também toda a estratégia comercial e de marketing. Sou uma entusiasta por aprendizagem, portanto também é um gosto poder trazer esse contributo em webinars e em outras palestras. Tento fazer pelo menos uma formação por ano que me ajude a desenvolver as minhas competências e normalmente são muito relacionadas com estratégia, com liderança, com gestão ou com tudo o que é relacionado com o mundo digital. Nos meus tempos livres, gosto muito também de explorar novos restaurantes, portanto costumo ir aqui por Lisboa ver o que é que há de novo. E deixando aqui para o fio mais importante, tenho 3 filhos, 2 rapazes e uma menina, e são claramente a base de tudo aquilo que eu faço. Então, e sem mais demoras, vamos aqui entrar na parte principal e começamos pela base. O que é que são estes KPIs, ou os KPIs, como muita gente diz? Eles são os indicadores de performance, são os Key Performance Indicators. No fundo, são métricas que nos ajudam a avaliar o desempenho de um negócio. E no caso de e-commerce, estamos a falar de um negócio online. Eles ajudam-nos, de facto, a medir a saúde daquilo que está, do negócio, da eficácia das nossas operações. E quando falamos de negócio, falamos de operações, de marketing, podemos falar da satisfação de cliente e, portanto, no fundo, eles são os indicadores de cada uma das vertentes do negócio que nos vai ajudar a perceber como é que está a sua saúde, no fundo. E qual é que é a sua importância? Eles ajudam-nos a acompanhar os objetivos e, portanto, por exemplo, se o objetivo do meu negócio é vender, os KPIs vão nos ajudar a perceber como é que está essa venda, como é que nós estamos a evoluir nesse sentido. E traduzem em linguagem matemática e, portanto, objetiva, esses dados. Portanto, aquilo que nós podemos dizer de forma um bocadinho mais abrangente ou holística, os KPIs vão nos ajudar a trazer de forma bastante objetiva e comparável. E, portanto, eles ajudam-nos, no fundo, depois também a tomar decisões informadas, porque nós, sabendo qual é o cartão de cidadão, mas mais do que isso, qual é que é como é que é o estado de saúde dessa loja online, vai-nos ajudar a saber se temos de ir para a esquerda ou para a direita. E, portanto, vai-nos também ajudar a medir quais é que são as áreas em que nós temos que tomar decisões ou melhorar, otimizar. Da mesma maneira, os indicadores vão-nos ajudar também, através de uma avaliação contínua, a perceber
quais é que são os ciclos que nós notamos, quais é que são os padrões, quais é que são as tendências. Às vezes falamos de sazonalidade, às vezes falamos de momentos em que nós sabemos que, por exemplo, uma influencer falou de um produto, já sabemos a seguir esta pessoa falar sobre um produto que o pico é durante X horas e que depois o produto morre outra vez, por exemplo. E, portanto, nós, de facto, através dos dados, nós conseguimos antecipar mudanças ou perceber o que é que vai acontecer e também preparar o nosso negócio para estes ciclos, não é? Portanto, falando também aqui um bocadinho do acompanhamento de KPIs, por exemplo, operacionais, nós falamos também da melhoria de processos internos e, portanto, podemos falar, por exemplo, de melhorias de stock ou melhorias de logística e, portanto, tudo isto nos vai trazer também uma eficiência de custos, porque nós já conseguimos prever para onde é que nós temos que orientar a nossa loja online. Ora, isto implica que nós consigamos escolher de forma correta quais são os KPIs. Nós vamos ver a seguir que os KPIs são um mundo, há imensos, não é? E, portanto, antes de nós os escolhermos, nós temos que pensar qual é que é o objetivo do meu negócio. Então, se o meu negócio tem um objetivo de venda, eu tenho que mapear KPIs de venda. Se o meu objetivo é gerar leads, então tem de ser KPIs relacionados com leads. E, portanto, dependendo do objetivo do negócio, os KPIs vão-nos dizer como é que está a saúde desse negócio. E, portanto, eles têm que ser mapeados de acordo sempre com os objetivos, sempre. E, portanto, nós através deste KPI, nós vamos conseguir, e com as ferramentas certas, isto também é uma palavra importante falar de ferramentas, conseguimos medir o KPI de forma objetiva. Pronto. E, portanto, a partir daí, nós vamos conseguir definir quais é que são os KPIs mais importantes. Não quer dizer que nós não tenhamos também KPIs secundários, mas nós vamos ter 3, 4, que eu diria, por volta desse número, também depende da maturidade do negócio, depende do número de equipa, depende de uma série de pessoas, de fatores, peço desculpa, mas através dessa análise nós vamos conseguir definir os KPIs principais e são esses que nós temos que fazer um acompanhamento consistente para depois também revermos e ajustarmos de forma regular. Isto é, se o negócio, num certo período de tempo, vai ser ajustado, ou os objetivos de negócio vão ser ajustados, os KPIs também têm que ser ajustados. Então, e que KPIs é que existem? Nós podemos podemos dividi-los de muitas maneiras. Eu escolhi aqui trazer um bocadinho por área de intervenção, por assim dizer, mas também podíamos olhar para os KPIs, olhando aqui um bocadinho, por exemplo, para o funil de conversão. Por exemplo, olhar para KPIs mais de notoriedade, mais de consideração, depois outros de conversão. E, portanto, há milhares de KPIs e, portanto, hoje vou escolher aqui alguns, mas só para terem uma ideia, se nós olharmos, por exemplo, para a aquisição de clientes, nós temos KPIs e, se calhar, muitos destas siglas vocês já conhecem e até já podem trabalhar com elas, mas temos, por exemplo, o Return on Investment, temos um ROAS, temos o Lead Generation. Quando olhamos para Engagement, temos o CTR, temos uma Bounce Rate, temos uma Add to Cart Rate. Quando olhamos para conversão, e aqui falando de conversão de compra de produto propriamente dito, já falamos de uma taxa de conversão, de uma compra média, de uma taxa de abandono do carrinho. Quando olhamos aqui para... desculpem, tem aqui uma coisa em cima. Quando olhamos para retenção, olhamos para retenção de cliente e, portanto, falamos como é que eu estou a conseguir fazer com que o cliente venha comprar à minha loja mais do que uma vez. E, portanto, olhamos para uma taxa de recompra, para um LTV, também há quem chame CLV, que no fundo é o Customer Lifetime Value, o famoso NPS, que provavelmente muitos de vocês, ou todos, não sei, já responderam a algum NPS em algum momento de uma loja online. Quando olhamos então para faturação, olhamos para faturação de vendas e aqui falamos de valor de encomendas versus um valor de faturação. Porquê é que é diferente? Porque às vezes, por exemplo, no mercado português em que se usa muito multibanco, o valor da encomenda é num dia, mas depois quando a pessoa paga é 3 dias depois, e portanto a faturação é diferente. E portanto no dia X o valor da encomenda é 1, mas o valor de faturação ele só vai entrar depois. E por isso aqui é que é diferente ter o valor de encomendas e o valor de faturação. Temos também a margem, que pode ser em percentual, pode ser a margem líquida. Depois a logística entrega N KPIs também, falamos dos custos de envio, que quando olhamos para um PNL, se calhar é das linhas mais pesadas. Temos o tempo médio de entrega, temos o tempo de processamento de pedidos, também com os parceiros, e depois temos muitos outros, muitas vezes relacionados com o SEO, por exemplo,
temos um page load time, temos uma taxa de devoluções, podemos ter o número de reclamações, subscrições de newsletters, portanto temos aqui imenso. E portanto temos aqui quase um tsunami, uma onda gigante de KPIs a vir na nossa direção e portanto nós aqui vamos escolher, olhamos para o nosso negócio com a cabeça limpa e objetivo e pensar, ok, quais é que são as mais importantes para avaliar os objetivos do meu negócio? E portanto, hoje vou-vos trazer 5 KPIs que vamos ver mais à frente, mas antes de falar deles, vamos só falar destes 2 conceitos base, que são bastante simples e vocês já os conhecem seguramente, mas, de facto, através do conceito de sessão e de receita, eles vão estar na base de muitos outros KPIs, mesmo que não falemos deles aqui hoje, é importante falar disto. Atenção, que Carolina, eu vou defini-los. Carolina, Sim. peço desculpa, deixa-me só interromper só por uma questão. Essa mensagem que continua a aparecer, e agora está a tapar um bocadinho do texto, há pouco tapou mais, tem uma opção de sim. É isto. Ok, Opa, já está. peço desculpa. Não, obrigada. Eu achava que aparecia só para mim, mas assim já está livre para todos. Estava a dizer, quando nós olhamos para estas definições, eu vou dar a definição do ponto de vista do Google Analytics, ok? Obviamente que se utilizarem outras ferramentas, possivelmente elas terão algumas nuances de definição, mas quando olhamos, tiramos que o Google Analytics, se calhar, é assim mais abrangente do ponto de vista de análise ou de ferramenta de análise de KPIs de e-commerce. Então, quando olhamos para a sessão, falamos de a visita de um utilizador durante um determinado período de tempo. E porquê é que é importante referir este do tempo? Porque com base na ferramenta que vocês utilizem ou com base na formatação do próprio website ou mesmo da maneira como está configurado o vosso Google Analytics, podem estar a falar de períodos de tempo diferentes e, portanto, é importante considerar se estão a fazer comparações entre dados que estão sempre a olhar para o mesmo período de tempo. Durante este período de tempo, e tipicamente ou por padrão, uma sessão expira após 30 minutos de inatividade. Durante este tempo, um utilizador pode ver várias páginas e, portanto, aí já falamos de visualizações de páginas, são coisas diferentes. E depois temos a receita. A receita, geralmente, muito relacionada com produtos, para ser receita de vendas, mas pode ser também receita de publicidade, se falarmos, por exemplo, da venda de espaços, se estivermos a falar de um negócio que tem como objetivo a venda de espaços, por exemplo, display, etc. E, portanto, a receita, no fundo, é a soma dos produtos vendidos sem considerar as taxas de envio. Então, no menu de hoje, os KPIs que eu trago são aqui estes 5 e eles estão ordenados um bocadinho por fase dentro da jornada de compra. E, portanto, temos a bounce rate, o add to cart, a taxa de abandono, a taxa de conversão e a compra média. Vou olhar para cada um deles, vou tentar não me estender muito para não me esticar aqui muito no tempo e depois é só a conclusão. Portanto, vou ser assim aqui o mais rápida possível. Então, o que é que nós temos aqui em primeiro lugar? Então, a taxa de rejeição, ou bounce rate, no fundo é a percentagem de visitas que sai do site depois de ver só uma página. E, portanto, no fundo, aquilo que ele nos diz é a pessoa rejeitou o nosso site, viu e quis ir embora. Como é que nós podemos combater esta taxa de rejeição? Em primeiro lugar, ter um bom conteúdo, não é? Se a pessoa... e aqui vamos falar do ponto que eu tenho aqui no ponto número 1, ponto número 3, muito relacionados. Se a pessoa tem um site que não é atrativo, não é apelativo, não é fácil de navegar, porque é que a pessoa há de ficar mais tempo no site, não é? Então, é importante querermos que a pessoa se relacione com o site, tenha um engagement com o site e queira navegar ao longo das suas páginas. E, portanto, isto vai, de facto, baixar muito a bounce rate. E depois, também, reduzir a velocidade do site. Quantas vezes nós não entramos já em sites que têm, às vezes, 2 segundos de loading e nós já desistimos, porque vemos, ok, se um site, ao entrar, já está com este loading, vai ser um inferno navegar pelo site. E, portanto, de facto, isso aumenta bastante a bounce rate. A bounce rate nós queremos que seja o mais baixa possível, não é? Já a add to cart rate nós queremos que seja alta. No fundo, isto é a taxa de adição ao carrinho, que é do nosso número total de sessões, quantas sessões é que adicionaram produtos ao carrinho. E como é que nós podemos potenciar esta add to cart rate? Então, o UX vai estar aqui muito presente e, de facto, a user experience vai fazer com que todas as nossas taxas melhorem bastante e tem aqui um peso muito grande dentro do e-commerce como um todo. Se nós tivermos um botão add to cart ou adicionar ao carrinho escondido, difícil, cinzento, que parece que não seja clicável, etc., obviamente que isso vai baixar a taxa, não é? E, portanto, nós temos que ter uma experiência, uma interface que seja fácil para o consumidor. Depois, nós sabemos que a exigência do consumidor tem aumentado cada vez mais. Porquê? Porque nós, quando falamos de e-commerce ou negócio online, nós não falamos só de mercado português, não é? Todos nós compramos em sites internacionais. E, portanto, ainda que Portugal não seja muito desenvolvido do ponto de vista de e-commerce, nós estamos a falar
os nossos concorrentes, falando aqui do ponto de vista de player de negócio, os nossos concorrentes é um mercado global e, portanto, eu estou a concorrer com sites dos Estados Unidos, sites da Alemanha, até de Espanha, que estão a anos de luz de Portugal do ponto de vista de e-commerce. E, portanto, têm conteúdo muitíssimo desenvolvido, e não estou a dizer de coisas fantásticas e luzes a pescar, etc., mas é desenvolvido do ponto de vista de ser completamente seamless para o consumidor. E, portanto, no mínimo dos mínimos, nós temos que ter imagens com alta qualidade, várias imagens por produto, ter descrições bem feitas e, portanto, tudo isso vai nos ajudar a assegurar o consumidor de que pode fazer aquela compra online, quando tipicamente ele poderia ir comprar offline aquele produto. Depois ter também recomendações personalizadas, e quando falamos de recomendações personalizadas, podem ser, por exemplo, produtos complementares ao produto, à página do produto que a pessoa está a ver, não é? Ou com base na jornada que a pessoa fez, por exemplo, a pessoa já visitou vários cremes ou vários produtos até. Então, na página daquele produto que está a ver, vai aparecer em baixo um carrossel a dizer produtos que já viu ou com base nas suas escolhas. Portanto, todas as recomendações personalizadas vão também ajudar a que a pessoa faça add to cart desse e, se calhar, nessa página adicione outros produtos ao carrinho também, sem sair da própria página. Depois, obviamente, tudo o que são as dinâmicas comerciais e de marketing, de promoção, de criar urgência. Portanto, compra agora isto e vais conseguir ter um desconto de X. Ou se comprares este e outro, vais ter um free shipping, por exemplo. Tudo isso ajuda a fazer com que a pessoa tenha inclinação para adicionar ao carrinho. E depois também ter um live chat que ajuda a esclarecer algumas questões. Por exemplo, eu, enquanto consumidora, já fui ao site da Leroy Merlin comprar, já não sei, verniz de móveis, qualquer coisa, tinha dúvidas de tempo de secagem, qualquer coisa assim, e de facto eles tinham lá um live chat, tirei 2 ou 3 dúvidas e foi isso que me ajudou a fazer a compra no momento. Ora, às vezes as pessoas adicionam ao carrinho, mas depois não compram. E, portanto, aqui temos a taxa de abandono ao carrinho, que é das pessoas que criaram, dos carrinhos criados, quantos é que são abandonados ou quantos é que não acabam em venda, não é? Então, como é que nós podemos combater esta taxa, que mais uma vez queremos que seja baixa? Em primeiro lugar, melhorar a experiência do checkout. Ora, se o checkout é complicado, é difícil, a pessoa, por exemplo, quer escolher um ponto de recolha e aparece lá a API da localização do sítio para escolha, e depois aquilo bloqueia a página toda, etc. Isso vai criar imensos entraves para que a pessoa termine a compra. E, portanto, é importante que o UX seja fácil no checkout. Depois, ter transparência de custos, isto é, ora, se eu estou a fazer uma compra, espero que o produto seja X, se calhar na nossa cabeça já temos uma estimativa de quanto é que pode ser uma taxa de entrega. E de repente chegamos lá e eles dizem, como só tens um carrinho de X, vamos adicionar uma sobretaxa de 10 euros. Ora, isso cria uma entropia gigante, não é? E, portanto, nós temos que ser muito transparentes com o consumidor, ou mesmo a dizer, olha, a partir de X vais ter entrega gratuita. Então a pessoa sabe que se não atingir esse X de carrinho, não vai ter entrega gratuita. E, portanto, tem que haver aqui uma certa gestão de expectativas do consumidor. Depois, porquê é que eu pus aqui ter uma wishlist? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que muita gente, assim como eu, quando não temos a lista de favoritos num site, nós usamos o carrinho como lista de favoritos. E, portanto, nós entramos num site, gostamos de 2 ou 3 coisas, adicionamos ao carrinho para depois um dia, quando nos apetecer, irmos lá comprar esse produto. E, portanto, nós não temos intenção de fechar esse carrinho ou de fechar a compra nesse momento. Nós temos a intenção de guardar aquilo ali como quem guarda uma lista de favoritos, não é? E, portanto, se nós queremos diminuir a taxa de abandono do carrinho, se calhar podemos pensar em estratégia como criar uma wishlist para contrabalançar, no fundo, ao fazer com que as pessoas não tenham necessidade de adicionar coisas ao carrinho porque têm lá uma ferramenta paralela para fazer exatamente isso, de guardar esses favoritos. E, por fim, ter aqui e-mails de recuperação de carrinho, isto é, ok, eu saí da página e passado, se calhar, no dia seguinte ou umas horas depois, recebo um e-mail a dizer, olha, saíste do nosso site e tinhas estes produtos no carrinho, tens a certeza que não os queres comprar? E, de facto, há aqui uma estratégia também mais de CRM que pode ser desenvolvida para diminuir a taxa de abandono ao carrinho. Depois temos aqui a taxa de conversão. Eu posso-vos dizer que na minha história com o e-commerce, eu acho que este foi, se calhar, o KPI que eu mais usei ou que sempre esteve presente na minha análise diária, e se calhar mais do que diária, quase à hora às vezes. Esta taxa de conversão vai-nos dizer das visitas do site quantos é que foram convertidos em cliente. E, portanto, eu diria que isto é o core do e-commerce, não é? É saber se eu estou a converter ou não
utilizadores em clientes, não é? E, portanto, quando nós olhamos para como é que podemos potenciar a taxa de conversão, eu, de facto, aqui escolhi estes 5, mas há um mundo de estratégias que podem colaborar para o aumento deste KPI e, no limite, se calhar tudo aquilo que eu vou fazer numa loja online é com vista a aumentar a conversão, não é? Portanto, no limite, direto ou indiretamente, tudo vai ser para potenciar a taxa de conversão. No entanto, escolhi aqui um bocadinho estes 5 que eu diria que são assim os mais importantes. Então, em primeiro lugar, o UX, das várias maneiras que já falei antes, mas também aqui olhar muito para mobile first. E, de facto, acho que hoje em dia nós fazemos muito mais compras em telemóvel do que fazemos num smartphone, do que fazemos num desktop. E, portanto, se nós não temos a experiência, o UX desenhado para mobile, vai criar aqui um entrave, ou mesmo ser um formato responsive, vai criar aqui vai ser um entrave. Depois fazer muitos testes AB. Porque aquilo que funciona para uma loja não é aquilo que vai funcionar para outra, o que funciona para um mercado não vai funcionar para outro mercado. Ou se calhar aquilo que funcionou para o meu negócio há 6 meses, ou a semana passada, já não é o que vai funcionar esta semana. E, portanto, os testes AB, ainda que, ok, se calhar semanas não é o ideal, porque eles precisam de algum tempo para serem lidos, mas os testes AB vão nos ajudar a conhecer o nosso consumidor. Depois, toda a parte de promoção, oferta, etc., que já falei também anteriormente. A redução de fricção no checkout também não me vou repetir. E depois, falando aqui também de user-generated content, portanto, tipicamente o conteúdo feito pelo consumidor, não tem de ser consumidor, mas pelo utilizador no geral, e muitas vezes pode ser em social media e tudo o que é feito em social media pode ser trazido para dentro do site de alguma maneira, mas também tudo o que são ratings and reviews, portanto, as avaliações das pessoas a esse produto vai ajudar a haver aqui o social proof, que no fundo é a garantia de outras pessoas que foram utilizadoras deste site como eu, ou deste produto, a dizer-me se vale a pena ou não comprar este produto. Portanto, isto ajuda imenso, porque em vez de ser uma marca a dizer compra o meu produto é melhor, que as pessoas já sabem que a marca vai dizer isso, são outras pessoas que vão dizer não, mas podes comprar, é de fiar. E, portanto, aqui, de facto, o UCG e o UGC é bastante válido e muito importante para aumentar aqui a taxa de conversão e cada vez mais, na verdade. Por último, este KPI que é a compra média. No fundo, ela é calculada pelo número, a receita de venda dividida pelo número de encomendas. Como é que nós podemos potenciar a compra média? Temos aqui o upselling e o cross-selling. O upselling é o quê? É fazer com que a pessoa compre o produto mais premium, esse mesmo produto, mas uma versão mais premium. Por exemplo, a pessoa vai comprar uma escova de dentes elétrica, mas há uma escova de dentes elétrica muito mais XPTO. Então é tentar nessa página de produto ou de alguma maneira no site potenciar a venda do produto mais premium. Por exemplo, dizer, olha, se comprares esta tem mais velocidades ou vem com mais encaixes ou não sei. E, portanto, tentar de alguma maneira fazer com que a pessoa compre um produto mais caro. O cross-selling é fazer com que a pessoa compre produtos complementares. Por exemplo, no caso, essa escova de dentes, a pessoa vai comprar a escova elétrica. Depois, sabe, passado X tempo, vai ter que trocar o encaixe. E, portanto, é vender o encaixe à parte e, portanto, a pessoa, em vez de ter só um carrinho, um produto no carrinho, passa a ter 2 produtos. Portanto, em vez de ter só um valor, já passa a ter um valor superior também. Depois falamos de campanhas de carrinho. O que é que são campanhas de carrinho? Em vez de eu fazer um desconto ao produto, faço uma campanha no carrinho. Por exemplo, os produtos não vão ter desconto, mas se a pessoa chegar aos 50 euros, vai ter uma entrega gratuita. Isto faz com que a pessoa queira ter mais, um valor médio de encomenda mais alto para chegar a uma entrega gratuita. E quem diz entrega gratuita diz ofertas. Por exemplo, uma Prozis faz muito bem isto. A partir de diferentes patamares para cima, a pessoa vai tendo mais ofertas ou vai desbloqueando pontos, não é? Portanto, isto é um bocadinho a gamification, tornar um jogo quase o checkout, a compra, não é? Depois falamos de bundles. Os bundles são produtos que são vendidos em conjunto. E, portanto, por exemplo, no caso de um supermercado, a pessoa vai comprar um amaciador de roupa, mas depois pode comprar também o detergente e, se calhar, na compra dos 2 produtos em conjunto há um benefício. E, portanto, isto faz com que a pessoa também aumente a compra média, não é? Porque está a comprar 2 em vez de comprar 1. E, finalmente, temos aqui
tudo o que são os pontos ou os programas de fidelização em que a pessoa ganha pontos com base na compra que faz. E, portanto, se vai ter vantagens o número de pontos, então a pessoa pode querer aumentar a sua compra média para estimular a compra, o valor, a pontuação, no fundo, a pontuação do seu programa de fidelização. Bom, termino, espero não me ter alongado já muito. Só para concluir, então, a escolha dos KPIs é fundamental para conseguirmos fazer a leitura certa dos objetivos de negócio ou ver a saúde da nossa loja online. E, portanto, quem diz a escolha diz também o acompanhamento. Tem de ser um acompanhamento muito de perto e depois uma análise também em formato benchmark, quer seja interno, quando nós olhamos para os resultados que nós já tivemos nestes mesmos produtos anteriormente, por exemplo, ou externo, por exemplo, dentro do meu mercado, quais são os meus concorrentes? Quais é que são que KPIs é que eu conheço deles que eu possa comparar? E no caso de não ter esta informação, é também ir à procura de estudos de caso que até podem ser de outros mercados, ver, ok, aquela loja online mudou alguma coisa no seu UX e isso potenciou em X% a taxa de conversão. Então, se calhar, eu vou tentar pegar nisto e adaptar de alguma maneira, fazer um teste AB e ver se aquilo funciona na minha loja online. E quem diz isto, e quem diz o acompanhamento de KPIs, fala-se de facto de uma adaptação contínua, de um planeamento, para conseguirmos estabelecer metas para o futuro. E como de facto as questões são sempre mais importantes do que as respostas, deixo aqui algum espaço para perguntas e respostas. Vou voltar aqui atrás. Muito bem. Vamos então agora passar então às questões. Temos uma questão de Sérgio Coelho, que pergunta, portanto, diz: olá, suponho que tenhas usado o Shopify para a loja da Sephora. Qual é a aplicação que usas para a wishlist? Existem outras apps que recomendes? Então, por acaso não usei a Shopify, sempre sou muito time Salesforce. De facto, a Salesforce, o que acontece é que eles aproveitam ou abrem é mais fácil integrar outras soluções. Para a wishlist, nós temos a antiga, agora só me lembro do nome antigo, que era Opiniões Verificadas, agora não me lembro do nome. Eles, entretanto, esta empresa foi vendida e agora está numa empresa maior, depois eu hei de me lembrar. A antiga Opiniões Verificadas foi comprada por uma empresa que tem várias soluções, inclusivamente a nível de wishlist. E, portanto, era na Sephora nós não tínhamos, mas era neste sentido que nós estávamos à procura de ter essa solução. Na altura em que eu estava, claro, entretanto já podem ter. Muito bem. Outra questão é, portanto, quais são as tendências emergentes em KPIs de e-commerce? Muito bem. Então, nós, antes de mais, dizer só o seguinte: é verdade que há tendências do ponto de vista de KPIs. Agora, é preciso dizer que depende muito da maturidade do negócio online. Se nós estamos a falar de um negócio com pouco tempo, poucos anos, se calhar é melhor não dar um passo maior do que a perna. Agora, para negócios que já estão muito maduros e que já estão noutro nível de personalização ou quase de experiência do utilizador, aí sim pode fazer sentido nós olharmos para outros KPIs. E, portanto, nós falamos sempre olhando aqui para a exigência do consumidor, podemos falar de KPIs focados em experiência do consumidor, como, por exemplo, Customer Satisfaction Score. Portanto, aqui há alguns KPIs que medem qual é a satisfação do consumidor ou como é que eles estão a interagir do ponto de vista de utilização com o nosso site. Podemos falar de KPIs relacionados com engagement com o próprio site, mas depois também podemos falar com outras dimensões completamente diferentes. Por exemplo, KPIs de sustentabilidade, de responsabilidade social. Nós temos, por exemplo, uma Amazon que já tem KPIs relacionados, por exemplo, com o impacto ambiental que tem. E há muitas organizações de e-commerce que já estão muito preocupadas com este tipo de KPIs. Temos, por exemplo, também KPIs relacionados com a inteligência artificial. Então, se fosse falar de inteligência artificial, já dava, se calhar, para outro webinar inteiro. Mas falando de inteligência artificial, temos, por exemplo, KPIs que medem qual é que é a contribuição do AI para a loja online, em chatbots, em recomendações de produtos, para tentar perceber também qual é que é o impacto desta tecnologia para a receita total.
ou, por exemplo, KPIs relacionados com a fidelização. E nós temos, por exemplo, há bocadinho no início, quando estávamos a ver aquela roda dos KPIs, falava do Customer Lifetime Value, e já há KPIs que vão prever qual é que vai ser este Customer Lifetime Value, vão estimar qual é que vai ser o valor dos clientes no futuro. Outros KPIs, por exemplo, vão dizer qual é que é a probabilidade daquele cliente deixar de ser nosso cliente no futuro, por exemplo. E, portanto, bom, assim muito por alto, não é? Mas há muitos KPIs que vão aparecendo assim muito relacionados, eu diria, com o avanço da tecnologia também. Mas quando falamos de KPIs inovadores, temos de falar de medição também avançada, não é? Não é possível nós termos KPIs, querermos KPIs extraordinários, se depois não temos tecnologia capaz de fazer a medição, esta medição, não é? E, portanto, não só a tecnologia, mas também a equipa capaz de fazer essa leitura. Bem, temos também aqui outra questão. Olá, Carolina, obrigada pela partilha de conhecimento. Gostaria de saber que cursos, workshops recomendas relacionado com e-commerce. Obrigado. Mais do que workshops ou cursos, eu sou uma grande fã de congressos, seminários, que vai havendo muitos ao longo do ano. E porquê é que eu digo isto? Porque, na realidade, são, se calhar, formatos mais curtos, é 1 dia, 2 dias, com painelistas muito diferentes e de profissionais que estão, de facto, na área e que vão partilhar ali meia hora, 1 hora de informação e, sobretudo, são muito atuais, porque há tantos e são tão regulares que acaba por haver muita atualização de informação e, portanto, eu própria, que já estou no e-commerce há algum tempo, eu tenho que estar sempre a atualizar-me, porque, de facto, isto muda com uma velocidade muito grande e, portanto, eu recomendo mesmo que sejam participantes de congressos, seminários, etc., estes formatos assim, one shot, que têm assim informação mais atualizada. Bem, temos também aqui outra questão. Bom dia, como podemos medir o impacto das reviews online na reputação e nas reservas de um hotel? Bom, isso vai depender do negócio e da plataforma. Isso é um bocadinho difícil eu estar a dizer agora, não é? Vai depender... Eu não consigo agora dizer qual é que é a melhor maneira de medir um KPI sem ter a noção qual é que é a plataforma usada, qual é que é o negócio, qual é que é o objetivo e, portanto, vai depender da própria tecnologia, vai depender como é que está construído todo o back-office do site e como é que estão a ser traduzidos em medidas, em indicadores, a informação do próprio negócio. Um bocadinho difícil responder essa pergunta. Muito bem, muito bem. Uma última questão também, que temos, aproveito também para perguntar se tem alguma sugestão para explorar este tema a nível de hotelaria. Muito obrigado pela formação de hoje, bastante útil. Só não percebia que informação em hotelaria, especificamente. Não está detalhada, é no geral. KPIs, bem, vou assumir que são os KPIs. Bom, em hotelaria vai depender um bocadinho, e aqui não me querendo tornar repetitiva, mas aqui vou mesmo sublinhar a importância dos objetivos. Se o objetivo é porque há de facto sites de hotelaria que não estão a fazer a venda propriamente se calhar dos quartos ou da estadia, não é? Se calhar há sites que estão a gerar leads propriamente ditos. E portanto vai depender aqui um bocadinho qual é que é o objetivo, mais do que o negócio do próprio site, não é? Se é fazer vendas, então eu diria mesmo para focar em KPIs de vendas, sendo que tem aqui a parte um bocadinho facilitada que se calhar o número de produtos é mais reduzido. Porque se nós olhamos aqui para o número de produtos de um retalhista, por exemplo, como as lojas em que eu trabalhei, falamos se calhar de lojas com 20 mil referências. Quando olhamos para a hotelaria, se calhar falamos com o número de referências ou o número de produtos, se calhar no máximo 50, não sei. E, portanto, torna-se um bocadinho mais fácil fazer um acompanhamento mais detalhado e mais perto, se calhar à referência mesmo, por exemplo, aquelas suítes, não sei, nunca estive no ramo da hotelaria, não sei, mas aquelas suítes são vendidas tipicamente mais naquela altura do ano. Então, conseguimos olhar especificamente, referência a referência, qual é que é uma sazonalidade ou a fase cíclica, etc. E se calhar também aproveitar os inputs dos consumidores dentro desta área, não é? Que imagino que seja mais fácil potenciar muito com ratings and reviews, não ao produto neste caso,
mas um aspecto global acerca se estamos a falar do hotel e, portanto, como digo, eu nunca estive em hotelaria, mas eu diria que será mais simples acompanhar ao produto, entre aspas, não é? Sendo que o produto não é um produto físico, e tem essa benesse sem ter que se olhar para um espectro um bocadinho em massa daquilo que é o produto. Espero ter respondido. Muito bem, não temos mais questões da nossa audiência. Muito obrigado, Carolina Ogando, pela sua apresentação Obrigada, e pelos eu. seus esclarecimentos. Nós ficaremos ao vosso dispor, no caso de pretenderem saber mais informações sobre este tema. Muito obrigado a todos pela vossa presença neste webinar e até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa tarde.